Nesse vídeo nós vamos fazer um dado eletrônico. Nós já fizemos bastante tempo atrás um dado bem legal, mas ele mostrava na verdade uma indicação do número, tipo uma roleta. E agora a gente vai tentar montar um dado com os números ascendendo como se fosse um dado mesmo. Para isso nós vamos usar os componentes já bastante conhecidos aqui no canal, que é o timer, o 555, que nós vamos usar no modo oscilador, e o 4017 para que eu possa selecionar o número que eu quero. Bom, a ligação inicial é básica, Eu já coloquei aqui até o desenho do 4017 para nos facilitar, mas eu vou começar ligando o 8 e o 4 e o pino 1 no negativo, o 5 eu vou deixar assim mesmo. E aí eu vou definir a oscilação, que também a gente já sabe, que é formado pelo resistor, pelo potenciômetro, que a gente decide, ou o resistor, com o capacitor. E para essa configuração nós vamos usar um resistor de 10K. E um segundo resistor de 150K. Opa, mas aqui não é um potenciômetro? No caso aqui eu quero uma oscilação muito rápida e de qualquer... para selecionar qualquer número, então eu não preciso ficar selecionando a velocidade, então esse é o objetivo. Então eu vou botar um resistor fixo aqui de 150K. E aí eu ligo o 6 no 2 e no 2 eu coloco o capacitor, vamos colocar um comumzinho aí de 100 nano mesmo. Porque eu quero uma oscilação bem rápida. Por quê? Qual é o nosso objetivo aqui? Eu vou fazer isso aqui girar muito rápido e quando eu apertar o botão ele vai trocando os números. Então eu não vou parar, o timer não vai parar de funcionar, ele vai estar sempre oscilando. Quando eu aperto o botão, ele sorteia o número. E eu entro no clock. Isso aqui a gente já conhece, é isso que nós estamos fazendo. Eu vou aproveitar agora e já ligar o 4017, tanto no positivo quanto no negativo. Esse 4017 não é um componente que o Fritzen tem por padrão. Então ele fica meio tortinho aí. Já vou ligar o Enable no negativo também. Negativo. Então fizemos as nossas ligações básicas. E aí eu sei que o número que eu vou contar é de 1 a 6. Então eu vou ligar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 são os que me interessam para o sorteio. Logo, o Q7, a saída Q7, que é o pino 5, eu vou ligar ele no reset, porque quando ele chegar aqui eu quero que ele volte ao início. Eu vou colocar aqui então já, para já deixar isso tudo ligado. Vou colocar aqui numa cor diferente. Para ligar os LEDs nós vamos seguir um padrão. Eu preciso ligar os números que eu tenho, então eu vou ligar 6 LEDs. Vamos pegar os LEDs aqui. E eu vou botar um número só para te identificar que LED é dentro do circuito. Opa, eu tinha falado em 6, mas aqui eu tenho 7 LEDs. Por quê? Nós vamos usar isso aqui. Deixa eu pegar o desenho aqui e vamos deixar ele na tela para ficar fácil da gente entender o que a gente quer. Para fazer um LED de 6 posições, de 6 números, eu preciso de 7 pontos, porque eu tenho o ponto central. Então eu preciso ter 7 LEDs para ligar. Vou colocar ele aqui no canto, para a gente poder usar ele como padrão. E aí nós vamos fazer as ligações desses 7 LEDs, e eu coloquei aqui para a gente saber onde liga cada ponto e saber que número eu ligo. Eu já vou ligar aqui no negativo para ficar fácil de entender a lógica. Ora, o correto seria eu, para cada LED desses, ter um resistor independente, para que eu possa ter uma iluminação correta e uma potência correta. Esse é o correto e vocês devem fazer assim no circuito definitivo. Eu, como estou com preguiça, vou colocar apenas um resistor para todos. Quais são as desvantagens? Com um resistor para todos eu não estou colocando a proteção correta para cada LED. Então quando eu acender o 6, ele vai ficar mais fraco do que quando eu acender o 1, por exemplo. Porque eu vou ter uma resistência dividida entre eles. Mas tudo bem. E aí eu vou começar a fazer
as ligações. O que é importante? Como eu vou usar esse LED para mais de um número, por exemplo, o LED A eu vou usar no número 1, vou usar no número 3, vou usar no número 5. Então eu vou ter que fazer com que quando eu seleciono um desses números eu ligue aquele LED, mas que quando eu ligue um outro número não retorne energia para o pino anterior. Para isso eu vou usar diodos. Eu não vou colocar aqui o diodo porque você pode usar qualquer diodo que vocês tenham. Tá? Eu vou usar no nosso exemplo o 4148, mas vocês podem usar um IN4007 sem problema nenhum. Então eu vou colocar o diodo aqui e vou ligar, quando eu ligar o número 1, que é o primeira saída é o número 1, e a primeira, quando a gente olhar o pino, é o 3, então é o pino 3, né? Vamos parar aqui em cima, ele vai dizer, olha lá, o pino 3, entre parênteses. Eu vou ligar aqui, e vou ligar ali, liguei o A. Pronto, é só isso, simples assim, já está ligado o 1. O pino 2, como é que eu faço a ligação? O que eu preciso ligar no pino 2? Eu preciso ligar 2 LEDs. O certo seria o D e o G ou o F e o E. No dado é assim. Mas nós vamos facilitar o trabalho, porque se eu tiver que ligar isso, eu vou ter que fazer muito mais ligações de diodos. Se eu ligar o B e o C, vai ter 2, e só que ele me facilita, porque quando eu ligar o 3, eu preciso ligar mais o A. Já vamos entender isso. Então eu preciso ligar o quê? O B e o C. Esse tipo de ligação ela pode ser perigosa, tá? Porque eu estou ligando um diodo apenas em 2 LEDs. Por que é perigoso? Porque quando eu precisar ligar o C em algum outro número que eu precisasse ligar só o C, se eu tivesse a situação que eu precisasse ligar só o C, no caso, nesse caso a gente não tem, mas se eu tivesse a ligação de ligar só o C, ele ia acabar ligando o B também, mesmo que eu tivesse diodos independentes, porque eu estou ligando os dois juntos. Então nesse número 2 nós vamos fazer assim, mas nos outros nós vamos ter que botar diodos independentes para cada um dos números. O número 3. Ora, o número 3, basicamente eu tenho que ligar o A junto. Então eu vou colocar o diodo aqui. Quando ligar esse pino, ele vai vir aqui, vai ligar para lá, não vai ir, vai ligar para cá e liga. Quando vier nesse aqui, vai ligar para cá e vai ligar para cá, para lá não vai. Ok. Então eu estou com o meu 3 pronto. E assim eu vou montando cada um dos números. Vamos para o número 4, que é bem diferente. Ora, o número 4 liga quem? O número 4 liga o D, o E, o F e o G. Eu preciso estar sempre junto? Sim, eu nunca vou ter uma ligação de outra que não seja os 4 juntos. Veja aquilo que eu comentei, por isso que é bom não ter um 2 sendo F e E. Posso fazer? Posso, só vou ter um pouco mais de trabalho de colocar os diodos, mas funciona também. Então eu vou colocar aqui o 4. Aí eu vou fazer o 5. Quem é o 5? O 5 eu vou precisar ligar um diodo no 4. Então aqui ele vai ligar todos eles. Vou ligar todos os 4 e mais o número 1. Então eu vou ter que botar um diodo lá também. Então o 5 liga o 1 e liga os outros 4. E o 6 liga quem? O 6 liga os 4 e mais esses dois, né? Os 4 e mais esses dois. Então eu vou pegar um diodo para os 4. Então o 6 eu liguei nos 4 e o 6 eu preciso ligar nos 2 também. Então eu preciso mais um diodo. E está pronto. Então a lógica é mais ou menos usar os diodos para selecionar que LEDs eu ligo em cada uma das posições. Vamos lá para a bancada ver como é que ficou isso. Bom, particularmente não gostei muito de como ficou esse resultado.
Fica um resultado muito imediato, aperta, já traz o número e não ficou bom. Vamos então refazer isso aqui de uma outra forma. Ao invés de eu deixar o 555 girando, né, ou pulsando, e eu apertar, e o tempo que eu apertar ele vai andar naquele tempo em alta velocidade, eu vou fazer da mesma forma que a gente já fez o dado eletrônico, em que eu vou colocar esse interruptor no início e eu vou apertar um tempo, carregar um capacitor, para que ele faça o 555 girar e com isso sorteio o número. Eu acho que o efeito vai ficar mais legal, apesar de ficar um dado um pouco mais lento. Mas vamos fazer isso. E o que nós vamos fazer basicamente é bem simples. Eu vou trocar essa saída aqui e apenas alguns componentes aqui da parte de ajuste da oscilação do 555. Então vamos fazer isso aqui rapidamente. Vou tirar então o botão daqui, já que eu não vou pulsar por aqui. Vou complementar aqui que eu não tinha colocado antes. Vamos fazer direito então, já que nós vamos botar mais componentes. Porque o meu objetivo era ter o mínimo de componentes possível para poder fazer um dado pequeno. Mas já que a gente vai arrumar, e eu vou colocar o botão exatamente na entrada do set. Então quando eu apertar, ele vai fazer girar. Só que eu quero que ele fique girando mesmo depois que eu tiro o dedo do botão, de uma forma lenta. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente colocar aqui depois do botão um capacitor que vai armazenar energia e vai soltando energia de uma forma um pouco mais lenta, fazendo com que o timer 555 continue a girar mais um pouco, mesmo depois de apertar o botão. Então com isso eu vou fazer a sensação de sorteio melhor. Então vou pegar um capacitor, não precisa ser um capacitor muito grande, mas não pode ser um capacitor pequeno. Então vamos pegar um de 1000 microfarads, mas vocês podem experimentar o que ficar o melhor efeito para vocês, não tem problema. E aí eu ligo depois do botão, né? Porque quando eu apertar o botão eu carrego o capacitor e aí quando eu girar o botão o capacitor vai descarregando nesse mesmo circuito em que eu tenho a entrada de energia e com isso eu ganho tempo. E o 555 eu ligo diretamente no meu clock sem precisar de nada. Eu posso adicionar aqui também, como a gente já fez no outro dado eletrônico, um pequeno som, para à medida que o dado vai andando fazer um pequeno som. Se vocês quiserem eu vou deixar aí o link, vocês podem olhar o outro desenho do dado que a gente fez para ver como é que fica. Vamos lá na mesa ver se ficou ok. Vamos pegar isso que a gente fez lá, eu vou só alterar aqui, então eu vou rapidamente desmanchar e alterar o circuito para aquele que a gente fez lá. Nosso dado está pronto e acho que agora ficou bem mais legal do que estava antes. É uma vez que agora ele vai girando mesmo depois que eu largo o botão. Então é uma melhoriazinha que a gente aproveitou para um projeto que a gente já tinha. E o legal é a gente entender um pouco como funciona isso e vamos dar uma olhada no osciloscópio. Como é que a gente está enxergando como que o 555 envia esses dados e como esse tempo vai ficando lento. Porque vai perdendo a força aqui o nosso capacitor e vai ficando lento. Vamos dar uma olhada disso no osciloscópio que fica bem bom de enxergar. Vou apertar o botão e vocês vão ver que vai vir os pulsos, ó, e eles vão aumentando até que para e fica uma linha comum. Então vou de novo, aperto, viram que a largura do pulso vai aumentando. Enquanto eu estou segurando, ó, ele está rápido. Quando eu largo, ele começa a perder energia e vai aumentando o pulso, vai ficando lento até que para completamente. Então é interessante a gente conseguir visualizar o que está acontecendo aqui, né? Então o osciloscópio serve bem para isso. Então pessoal, era isso e valeu! Uma ideia legal da gente poder trabalhar aqui com o nosso dado eletrônico é usar ele como display. E aí a gente pode pegar o display de 7 segmentos que a gente já aprendeu a usar, né, usando o 4026. Então o 4026, uma ligação simples do 4026,
no display de 7 segmentos, que a gente já viu aqui como fazer. O interessante aqui é que o 4026 também funciona com pulsos para incrementar o número. Então, se eu ligar o trigger do 4026, vou energizar aqui a plaquinha também, esse pulso aqui vai fazer girar o número. Então, de vez eu estar vendo um dado, eu vou estar vendo um número, ou no caso aqui eu vou estar vendo os dois, porque eu estou ligando os dois. E claro, eu tenho que ligar o reset. Qual é a desvantagem do número? Ou a desvantagem ou o problema que a gente tem? Ele vai começar em 0 e terminar em 5. Então aqui eu vou contar de 0 a 5, aqui eu vou contar de 1 a 6. Não necessariamente eu vou estar com eles equivalentes. São duas corridas independentes que dependem de onde começar. Mas só para a gente testar. Então, fazendo uma ligação simples do 4026 no display de 7 segmentos, que eu vou deixar o link aqui para vocês verem como faz essa ligação aqui que a gente já fez. E ligar ela no 555 rodando, eu vou ter o mesmo sorteio que eu tenho com o nosso dado aqui. Então vamos ligar e testar. Tá aí, fica legal, né? Fica bem legal. Agora sim, boa sorte no jogo e valeu! Oh, for sure!